Fala pessoal, tudo bem? Professor Wagner, professor de oficina de produção textual, e a gente hoje vai dar continuidade à aula do 8º ano sobre narrativa de aventura e de ficção científica. Lembrando que essa aula está no nosso módulo 3 da nossa apostila, aquela que é exclusiva da escola, que está no material à parte que você recebeu, na página 9. E aí vamos ler junto a definição de narrativa de ficção científica que vai aparecer aí na sua tela. Trata-se de um gênero ficcional desenvolvido no século XX e refere-se às narrativas que contêm componentes científicos que são essenciais para o desenvolvimento do enredo. Nasceu como um subgênero literário na década de 20 e, com o tempo, foi se alargando a diferentes formatos. Uma das características desse gênero é a sua capacidade de persuadir as pessoas com a sua narrativa, levando-as a acreditar naquele mundo. Esse gênero também contou com a ajuda da televisão, do rádio e das histórias em quadrinho, para que sua popularidade se expandisse. Pense, por exemplo, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que até hoje é um marco nesse gênero por ter revolucionado a produção cinematográfica da época. Esse gênero não se restringe a livros, filme ou séries. Está presente também em jogos que têm como temática um mundo pós-apocalipse, robôs inteligentes, etc. Então pensa, existe uma narrativa com todas as características de narrativa, uma história sendo contada por alguém e com personagens, com tempo e com espaço, só que o foco dessa história é uma outra coisa, é o trabalhar o como seria se, ou de repente tentar explicar questões que a gente não consegue explicar até hoje. Então, existe ou não existe vida em outros planetas? E se existe, que tipo de vida é essa? Então, a narrativa de ficção científica vai tentar preencher essas lacunas que, por não ter resposta, deixa a nossa criatividade aberta, a nossa imaginação aberta aí. A gente dá asa para essas coisas. Então, pensa em todos os filmes que você possa ter visto, nos livros que você leu, que vão tentar solucionar esse problema. Por exemplo, você consegue imaginar como é que é o futuro daqui a 100 anos? Uma narrativa de ficção científica conseguiria. Agora, se ela acertou ou não, talvez a gente nunca vai ficar sabendo disso, mas o objetivo é esse, é dar asa à imaginação para tentar explicar aquilo que eu hoje não consigo explicar. Continuando aí para você, está aí na sua tela. A narrativa de ficção científica consiste de uma elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa, mas também pode abordar temas fantásticos, que inclusive contradigam tais fatos e princípios. Entretanto, nas duas situações tem que haver algum nível de plausibilidade e verossimilhança. Suas raízes na história da literatura remontam ao início do século XIX, com a novela gótica Frankenstein, o terror psicológico, O Médico e o Monstro, ou ainda Viagem ao Centro da Terra, baseados nas invenções científicas, ou então a novela de crítica social chamada Guerra dos Mundos. Pode-se classificar a ficção científica como um subgênero dos romances de aventura, mistério, drama e horror, mas a diferença essencial é que a narrativa de ficção científica tenta convencer o leitor de que as situações apresentadas podem não ser possíveis no contexto atual, mas são verossímeis, baseadas em explicações científicas ficcionalizadas. Ou seja, eu tento contar uma história, ela hoje não acontece, não é verdadeira, mas poderia ser baseada naquilo que a gente já sabe. Então, por isso que ela é uma ficção científica, porque ela é baseada nessas explicações científicas que a gente tem até hoje, e aí eu dou margem para a minha interpretação ou para a minha criatividade me dar as respostas que eu tanto procuro e que a gente não tem. Então, por isso que a gente tem a verossimilhança. Não é a realidade, não é o que acontece neste momento, mas é uma coisa que poderia acontecer. Afinal de contas, se você pensar que a gente já ouvia falar de robôs inteligentes desde lá de trás e que hoje é uma realidade aqui para nós. Claro que para isso tem que entender o que eu estou chamando de inteligência nesse sentido, né? A gente lá atrás pensava em objetos que voavam e a gente hoje tem o avião aí para provar que isso é possível. Talvez
várias coisas que a gente tem aqui hoje tenham nascido da imaginação de um autor de narrativa de ficção científica. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Um abraço, até a próxima.